fui incumbido aí de repartir com os irmãos. E eu sei que todos os irmãos aí repartiram no grupo caseiro a respeito do filho pródigo, não foi? Da última palavra do Rui? Foi o que movimentou a semana dos irmãos aí também. Os irmãos lembram da semana anterior que o Samuel falou? Qual foi a palavra? Foi sobre devocional. Não é isso? Devocional. E eu estou na liberdade assim de repartir esses dois tempos aí, esses dois temas. Eu acredito que não estejam relacionados, mas meu coração assim tem toda uma carga para repartir a respeito primeiro do filho pródigo. Não vou me estender, mas e também a respeito sobre o devocional, que eu creio assim que está bem ativo aí no nosso dia a dia. Abra sua Bíblia lá em Lucas 15, versículo 11. Quem tiver uma água para mim só. Sei que os irmãos já leram. O Rui repartiu aqui semana passada com tanta graça, tanta sabedoria. E até falei com ele: Rui, olha, eu vou repartir lá, mas é você que tem a carga, né? Então a gente vai ler. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-los, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos para apacentar a porcos. Obrigado. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe-a, e põe-lhe um anel no dedo, e alparcas nos pés. Trazei também um bezerro cevado, matai-o, comamos e alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chegando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Respondeu-lhe este: chegou teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para me regozijar com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens,
com as meretrizes, matastes o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijar-nos, alegremo-nos, porque este seu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Senhor, em nome de Jesus, assim nós te pedimos nessa noite que o Senhor traga revelação sobre nós, a respeito, Pai, assim, do coração deste pai, do coração do filho mais velho, a respeito do coração do filho mais novo também, Senhor. Pedimos ao Senhor agora que o Senhor nos fale, Senhor Deus, né? Toca diretamente em nós, Pai, né? Assim como esse cântico agora há pouco, né? Falou que quando o Senhor toca em nós, o teu sangue nos lava, nos purifica e nos livra, Senhor Deus, de toda condenação, e que nós estamos aptos novamente a voltar para o Pai e sermos família, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amados, assim, esse texto aqui, um texto muito antigo, né? Assim, muito repetido. E nesses dias, assim, ele saltou meus olhos, cara, assim, de uma forma muito interessante. E eu até coloquei aqui, ó, essa parábola existem 3 personagens, né? Nessa passagem aqui tem 3 personagens extremamente diferentes aqui. Situações muito diferentes. O pai, o filho mais velho e o filho mais novo. E eu comecei a meditar a respeito de cada um deles. Cada um deles. Isso é muito comum na vida da igreja. O pai, esse filho mais novo aqui, ele já tinha um comportamento de desânimo, de desistência, de querer enfrentar, de querer experimentar o mundo, de querer gastar aquilo que lhe era de direito, né? A herança era dele também. E quando você nota no primeiro versículo aqui, você percebe que esse filho, ele já tinha todo esse comportamento que queria experimentar o mundo, né? Que pesado para o pai, né? Mas o pai se manteve ali. E esse pai teve uma sabedoria muito grande aqui. Certamente a gente pode entender que esse pai, ele foi falando com o filho, né? Ministrando. Mas o filho, ele foi irredutível até o ponto que ele pediu para sair. E ele foi experimentar, né? E ele experimentou. Esse é o primeiro personagem. O segundo personagem, né? O pai, o primeiro personagem o pai, o segundo personagem o filho mais novo, né? Que quis gastar, quis experimentar. Isso é muito comum na vida de todos nós. A gente acha que é só jovem que quer experimentar o mundo. Não é nada disso, né? A tentação, o brilho do mundo, ele não tem idade, não brilha mais. Ele brilha na mesma intensidade para todos nós. Por isso que o nosso coração tem que estar sempre guardado no Senhor, sempre atento no Senhor, porque senão a gente vai ser, o brilho do mundo vai ficar muito forte, ao ponto da gente pedir, abrir mão e querer experimentar. E aí esse filho mais novo, ele experimentou, e ele gastou, e ele viveu. E onde ele viveu, você acha que ele foi infeliz? Ele foi feliz até o tempo em que ele caiu em consciência através da fome. Minha mãe fala assim que quando a barriga dói, a gente volta para casa. Não sei se ela leu esse versículo aqui, mas é uma expressão dos antigos. E quando ele sentiu fome, ele viu que ele abriu mão do direito que ele tinha para vivenciar aquela penúria que ele estava vivendo, comendo a comida dos porcos lá. E ele voltou para casa. E ele se arrependeu. Alguém tem dúvida de que ele se arrependeu? Ou foi só por comida? Com certeza que não. Ele se arrependeu. Então, ele tinha sentimento de família. Ele podia voltar. A igreja é a família.
A igreja é família. Você pode sempre voltar. Não existe... A igreja é um local de receber. Não coloca ninguém para fora. Então, e aí ele voltou. Eu estava vendo uma situação muito interessante aqui, comecei a estudar um pouquinho, e tem uma passagem que mostra que o pai, quando ele viu o filho, ele correu até o pai. Aí eu fui estudar um pouquinho lá, eles usavam aquela vestimenta, que era longa, né? E nesse estudo fala que o pai correu até o filho. E ninguém consegue correr com uma vestimenta tão grande. Ele vai cair. E o pai levantou a roupa até mais em cima e correu. Isso aí, para aqueles tempos, era uma situação muito vergonhosa, quando alguém levantava essa roupa para poder correr. E o pai, esse pai, a alegria dele era tanta que ele não se preocupou com as pessoas que estavam ao lado. Esse sentimento é um sentimento muito maravilhoso de quando o filho volta para casa, não é verdade? Quando alguém se arrepende e volta e vem aqui na frente ou no grupo caseiro, onde quer que ele esteja, ele se arrepende. Fala a verdade, você consegue ficar de pé? Você chora, né? Seu coração enche de alegria. Você fica edificado. Não tem nada tão lindo quando alguém se arrepende, porque esse foi o nosso princípio. Nós nos arrependemos da vida que nós levávamos e aceitamos a Jesus como nosso Senhor. Esse foi o nosso princípio, amado. Muitos vivenciaram coisas maravilhosas, experimentaram coisas no mundo, mas se arrependeram e retornaram. E aí, o que o pai deu para ele, amados? Colocou nele um anel, mandou matar um bezerro, cevado ali, fez uma festa. Isso é muito tremendo. É muito tremendo. Você imagina a alegria desse pai, de ver que a família dele estava o quê? Completa. O filho estava morto, a palavra fala, agora vive. Imagina que tremendo. Tem o terceiro personagem aqui, que é o filho mais velho, que fazia todas as coisas que os pais mandavam, estava ao lado do pai. A gente entende aqui que ele era obediente, servia o pai, fazia as tarefas diárias, mas o coração dele se encheu de quê? De que o coração dele se encheu, Kiko? De amargura, de inveja. E se você for observar o coração desse filho mais velho aqui, ele sempre fez as coisas esperando um reconhecimento do pai. Isso é muito perigoso. Quando a gente lança todo o nosso investimento esperando em troca, algo que é em troca. Tudo que a gente faz esperando um reconhecimento do homem, nós vamos sofrer uma frustração muito grande. Por isso que a palavra nos fala que fazer tudo como que ao Senhor. Porque Ele vai nos recompensar no tempo certo, da forma certa e na medida certa. Amém? Então esse filho mais velho se indignou. E ele indagou o pai. Puxa, pai, eu faço tudo certinho aqui. E agora, esse filho perdidão aí gastou tudo. Esse filho mais velho aqui, exatamente ele era financista. Porque ele citou aqui sobre a herança. E eu imagino que essa herança foi dividida, Porque o outro gastou, então a parte dele, ele pensou, a minha parte também vai ser, vou colocar redividida, não sei se existe essa expressão, mas foi dividida novamente. Então, assim, essa passagem, ela nos ensina muito, mostra muito para a gente, de como a gente pode, assim, viver uma forma bem tranquila no Senhor, A graça de Deus é o amor incondicional. Não depende das circunstâncias. Vou repetir.
A graça de Deus é um amor incondicional. Não depende das circunstâncias. Amém? Um pecador, um miserável, um cara... Essa semana eu estava conversando com um cara e ele falou assim: Valdez, mas eu tenho algumas coisas que eu não concordo nessa Bíblia de vocês aí. Eu falei: sério? É mesmo? Um cara que matou, estuprou, foi o bandido mais perigoso, o cara é perverso, o cara faz essas atrocidades aí. E agora ele aceitou Jesus e virou Bíblia. Não é verdade? Isso na cabeça de uma pessoa que ainda não conhece a graça salvadora de Cristo, bate na cabeça dele, cara. De que nós não temos diferença, nós aceitamos nosso Senhor, né? Essas pessoas, a salvação ela é incondicional. O amor de Deus, ele é intenso. Ele não tem ali variação. Eu te amo mais porque você é bom e te amo menos porque você errou com Ele. Deus nos ama independente da condição que a gente está. Deus não amou mais, não amou menos o filho pródigo do que o filho que fazia tudo certinho. Ele a amava, Ele ama. Ele vê sempre o homem numa condição de arrependimento. Amém? Muitos aqui têm mais de um filho, não tem? Se eu perguntar assim, o que está na minha frente aqui, vai a bola da vez. Né? Você ama seu filho mais do que a sua filha? Claro que não. Você ama Jamés? Jamés Júnior mais do que a Letícia? Jamais. Não ama. Não é verdade? Você fala assim, dá um braço para um, dá um braço para outro. Você faz assim, você nem pensa. Imagina o nosso Deus. Nós sendo pais, a palavra fala, né? Nós sendo pais, queremos fazer coisas boas para os nossos filhos. E erramos um monte de vezes. Mas o nosso Deus age perfeitamente como pai. Ele não erra como pai, porque Ele olha na frente. O arrependimento é transformação de que como podemos ser recebidos de volta na família de Deus. Amém? O arrependimento, amados, é a porta para ser recebido na família de Deus. Apesar das nossas falhas e dos nossos erros. Alguém aqui falhou hoje? Certamente, né? Agora, nem vou perguntar muito ou pouco, né? Mas todo mundo falhou. Então, a graça de Deus, amados, ainda está sobre você. Ainda está sobre nós. Precisamos simplesmente nos arrepender. Abra sua Bíblia no Salmo 51. Versículo de 1 a 13. Vamos lá. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu coração. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte
que és justificado em falares, e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Fazei-me, pois, conhecer a sabedoria do secreto da minha alma. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Fazei-me ouvir júbilo e alegria, para que regozijem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Algumas versões falam inabalável. Não me lanças fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e pecadores se converterão a ti. Amém, amados? Quando você ouve um testemunho de uma pessoa que foi notoriamente muito pecado, assim, muito com pecados muito conhecidos, um ex-traficante, um ex-ladrão, alguém dessa natureza assim, é muito impactante, não é verdade? A gente estava lá no Legendários e a gente estava no ônibus, não sei quem estava no ônibus, na volta assim, voltando para um local. Aí entrou um cara assim, baixinho. Depois até conversei com ele lá no grupo. Baixinho, parrudo assim, mas uma cara de mal. Eu falei, gente, esse cara é legendário, uma cara de mal, assim. Eu falei, gente, esse cara mandando aqui todo mundo e tal. Aí de a pouco ele começou a falar. E aí saía da boca dele assim, virtudes de Deus. E aí ele começou a testemunhar. Você estava, Juliano, nesse ônibus? Com a gente lá não, né? Ele começou a testemunhar. Ele falou que ele foi um dos maiores traficantes de Belo Horizonte. 22 homicídios. 22 homicídios. Aí ele mostrou assim o braço, tudo marca de tiro, risco de facada. E você falava, meu Deus, rapaz. Você só olhava para ele assim e via a figura de Jesus. E você falava assim, gente, Deus pode fazer. Ele falou assim, eu fui liberto 22 vezes. O número, ele lembrava dos números assim, acho que 22, 23 vezes da morte. O revólver na cabeça dele, o cara ia executá-lo, o revólver mascava e ele fugia. Ele falava assim, até que ele se rendeu ao Senhor, e ficou mais alvo do que a neve. E ele começou a falar, testemunhar, e assim dentro daquele ônibus só chorava, né? Um monte de ônibus só chorando, diante da transformação de Deus, do poder de Deus, de me tocar no homem tão perigoso, tão terrível, tão mau. E Deus não olhou para ele assim e falou, não, esse não tem jeito, o pecado dele é tão grande, ele não tem jeito mais, não tem mais jeito. Não. Onde abundou o pecado, super abundou a graça. Amém? O pecado de conversão de um adolescente, de um jovem, é tremendo também. O fato de um jovem se converter é muito tremendo. Um velho, então, eu não aguento. Né? Eu lembro do dia que o seu pai de Jamés, o Soleles, seu Zé Leles, cara, ele testemunhou, pegou o microfone assim lá, e começou a testemunhar que ele aceitou Jesus e foi batizado. E eu falei, eu não aguento isso não. É muito para mim. Você chorar. E você fala, Senhor, um homem na idade já dele, criou os filhos, viu os netos,
e aceitou no coração dele Jesus. E ele se entrega agora para o resto ou seja, o início da eternidade, vamos colocar assim. A vida dele com Jesus é tremendo, amado. Você vê um adolescente, veio aqui, semana passada veio um rapaz aqui que o Fábio trouxe, e o rapaz aceitou Jesus assim, e se converteu. Você fala, que tremendo. Aí vem esse irmão lá, um bandido extremamente perigoso. O Espírito Santo tocou no coração dele, e ele aceitou a Cristo, e ele se rendeu. E não há diferença para ele, que era um bandido tão perigoso, e para um jovem que cresceu no seio da igreja e chegou a um ponto aí, cresceu ali. Eu aceito Jesus junto do papai e da mamãe, assim como nossos filhos aqui, né, que cresceram aqui no Senhor, aceitaram aí 13, 12, 13, 14 anos. Não faz diferença. Arrependimento é arrependimento. Não faz diferença. E aí você fica assim, Senhor, como o Senhor é bom. 2 Coríntios 5, versículo 17. (17 a 20). Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Amém? Amém, amados? O nosso ministério é o ministério qual? Qual é o nosso ministério? O ministério da reconciliação. A reconciliação é do homem caído com um novo homem em Cristo. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Então, amado, tem chance para todo mundo. Para aquele cara que você fala assim, esse não tem jeito. Tem jeito. Para aquela pessoa que você fala assim, esse é ruim. Eu sei que você já falou isso também. Esse aí não tem jeito não. Esse é ruim. Tem jeito. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém? Esse é o nosso ministério, amado. Esse é o nosso ministério. Ministério da reconciliação. Não podemos desistir de ninguém. Não desista. Não desista do seu irmão que ainda não aceitou, ou está fora do propósito por um tempo. Não desista do seu pai, da sua tia, do seu filho, do seu vizinho. Não desista do seu colega de trabalho, do seu patrão, do seu empregado. Não desista, irmãos. O tempo de Deus chegou. Amém? O tempo de Deus chegou. As suas orações não estão... Deus não está surdo para as suas orações. Não está. E... está no tempo aqui. E o outro ponto que eu quero falar, não está diretamente relacionado, é quase que nem é uma direção, mas é um aviso sobre a importância do nosso devocional. Né? Alguns irmãos que fizeram o top aí, eles estão tendo estudos sobre o devocional. Devocional é uma prática diária, regular, de estudo. Não é isso, gente? E é um negócio muito interessante. Você falar assim, Valdez, mas eu já leio a Bíblia. Eu sei que todo mundo aqui lê a Bíblia, né? Tem dia que você lê 5 minutos, tem dia que você lê um versículo, tem dia que você lê 1 hora, 2 horas, eu não sei quanto. Eu não consigo, 2 horas, 1 hora ainda não fiz não.
Mas assim, você tem aquela... Os irmãos leem a palavra, oram. Eu sei da vida dos irmãos em relação a isso. Por isso que vocês estão aqui. Mas o devocional é uma prática disciplinar. Disciplinar. Se eu falar assim, quantos de vocês aqui, não precisa levantar a mão não, você falou assim, a partir de hoje, eu não vou mais, eu vou fazer uma caminhada todos os dias. Você fez 1 dia, 2 dias, 3 dias, depois você abandonou. Aí eu vou fazer atividade física, eu vou para a academia, vou lá fazer a matrícula, vou fazer todos os dias. Você vai 1 dia por semana. Não é verdade? Eu vou tirar açúcar da minha alimentação. 1 dia, 2 dias, 3 dias, a cabeça está doendo. Você fica louco, porque sem açúcar você fica... Igual eu fiquei sem açúcar, os 2 primeiros dias eu fiquei doido. Eu falei, meu Deus, vou morrer de loucura. E você passa a primeira semana e é uma luta. Não é verdade, amado? Manter uma rotina disciplinar é fácil? Não é. Agora você imagina quando você fala assim, você faz um propósito assim, Senhor, eu vou tirar inicialmente 15 minutos do meu dia para eu ter um devocional com Deus. Como se trata o devocional? O devocional é algo muito particular que você faz com Deus, obviamente. O devocional é quando você estipula que todos os dias você vai separar um tempo para você ler a palavra, meditar, orar, anotar, única e exclusivamente, desconectado das outras coisas. Você pode tentar fazer, irmãos. Pode fazer que vai ser bênção. Mas não vai ser fácil. É fácil, Dominguinho? É fácil, Telso? É fácil, Jamés? Não é fácil. Você fala assim, não, hoje eu vou. Amanhã, hoje à noite você fala assim, amanhã eu levanto 6h30, um exemplo. Eu levanto 6h30, então eu vou levantar 6 horas. Porque eu vou tirar 15 minutos. Não nem vou tirar 30 não. Eu vou tirar 15 minutos para que eu possa ter o meu devocional. Irmãos, vocês vão ver que dificuldade que é. Você levanta e você vai, não. À noite eu faço. Porque você tem o dia todo. O devocional não quer dizer que você tem que fazer só de manhã. Né? Você pode fazer a hora que você levanta até 23 horas e 45 minutos, no mínimo. Né? Não é fácil, amados. Mas a gente precisa de disciplina. A gente não se aplica. Quando você vai participar de uma competição, você não treina. O atleta não treina. E o devocional, ele é um parâmetro para a nossa vida espiritual em tudo. Para a nossa vida espiritual e a nossa vida aqui na terra, em tudo. Eu falo para vocês que alguns dias eu acordo 5h20 para trabalhar, né? E eu estou acordando, não é fácil acordar 5h05. Eu estou começando com 5 minutos, com 15 minutos de devocional. Aqui, eu falo, mas 5h05, cara? Eu vou fazer na hora do almoço. Os primeiros dias eu falo assim, vou dormir até 5h20. Na hora do almoço eu faço. Aí eu chego na hora do almoço, à noite eu faço, ao que chegar. Vou desacelerar tudo, lá pelas 10 horas, aí eu vou fazer 30 minutos. Quando você vê, você está dormindo, roncando, no dia você fala, não fiz devocional. Não separei esse tempo específico, 15 minutos. Não consegui. E aí eu comecei a orar ao Senhor, eu falei, Senhor, assim como o Senhor me dá direção para tantas coisas, eu quero também ser aplicado nisso aí. E é uma luta, mas eu estou conseguindo. Estou conseguindo. Acordar 5h05, 5h10 e para fazer esse devocional. Né? Abra sua Bíblia lá em Mateus 6:11. É um versículo bem pequenininho, só mesmo para vocês entenderem a importância do devocional como um alimento para a gente.
O que fala aí? Eu estou em outro versículo aqui. Mateus 6:11. Que é o pão nosso, né? Lê para nós esse, Serginho. Amém. Ele fala que é o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, né? A palavra de Deus é o nosso o quê? Alimento. É o pão. Um símbolo do nosso... A palavra é o símbolo, é o pão, né? É o alimento, o nosso alimento, não é verdade? Se a gente se alimentar da palavra, amados, a gente vai ficar sustentado. Se a gente se alimentar muito, a gente vai ficar forte, robusto. E a gente vai conseguir caminhar. Se a gente não se alimentar da palavra, não buscar o nosso Senhor na essência, amados, você pode ter certeza que você e eu não iremos conseguir. Pela nossa força, a gente não vai conseguir. Agora há pouco eu falei sobre algumas direções que a gente traça, como fazer uma dieta, treinar os dias específicos que a gente programou. Se você, até isso, se você não colocar seu joelho no chão, no seu devocional, se você colocar, você consegue fazer isso tudo. Você consegue ir na academia treinar, você consegue fazer a sua dieta, você consegue fazer o seu treino, você consegue ler a palavra, você consegue organizar seu tempo, o tempo de discipulado, tempo de visita, você consegue ter uma vida com Deus. Se você não buscar o Senhor para essas primícias, você não consegue. Não precisa abrir não, eu vou ler alguns versículos aqui para a gente terminar. Eu vou lendo alguns versículos. Você pode, se você estiver anotando aí, Mateus 6, ele fala assim, 6 de 5 a 8, fala assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes de lhe pedires. Amém? Isso aqui é um devocional. Você vai na oração lá, começa a ler, e o Espírito Santo vai fluindo em você. E ele vai gerando a necessidade que você precisa. Você pode experimentar isso que funciona, viu? Lá em Hebreus 4,16 fala assim: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Amados, assim, você pode continuar orando aí, que Deus vai ouvir suas orações. Pode continuar. Porque o Senhor, se nós alinharmos a nossa oração segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, é infalível. É infalível. Efésios 5, 18 a 20 fala assim: Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 4, 6 a 7, os irmãos estão anotando aí. Esse aqui é um versículo assim muito oportuno para os dias de hoje, porque ele pega 4, 6 e 7. Ele, lá no retiro de jovens, eu achava que só a gente depois de 50 anos, quase 60, que era pego por ansiedade. Não, amados, os jovens, as crianças, eu trabalho com crianças ansiosas. E a ansiedade é algo que ela não tem dó. Pega criança, pega adolescente, pega jovem, pega velho. Imaginou?
um senhorzinho de idade aí, 80 anos com ansiedade. Misericórdia. Olha o que a palavra de Deus fala, ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Sem tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? A gente vai terminar com esse versículo aqui. Vou até repeti-lo novamente, porque eu não sei aqui, não precisa levantar sua mão não. Eu tenho certeza que muita gente aqui luta com ansiedade. Fala a verdade, não é? Você quer levantar sua mão? Eu levanto a minha. Eu luto com ansiedade. Se você falar assim, eu preciso falar um negócio. Se você não falar dentro de 10 minutos, eu te puxo pela camisa aqui. Fala aqui. Fala agora. Sério, amados. Mas a receita está aqui. A receita, a cura da ansiedade, está em Filipenses 4, 6 e 7. Você crê nisso? Então, amados, quando quem sofre com ansiedade e fica assim, nossa, amanhã eu tenho que resolver isso. Será que eu vou dar conta? Será que alguém está pensando isso ou aquilo ali? A palavra fala. Então eu vou me agarrar nesse versículo de novo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, sem tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então no meu devocional, amado, a ansiedade vai embora. Na minha intimidade com Deus, ela tem que ir, em nome de Jesus. Com ações de graça, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Aí vem agora, ó, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o meu coração e o seu coração, e a nossa mente estará fixa em Cristo. Amém? Aí a gente não vai sofrer mais, né? E eu fico muito ansioso quando eu me desvio do meu devocional, da minha prática. Vou ler agora. Mas assim, esses tempos agora eu não estou tendo mais. Quando eu tomei essa disciplina de ter o meu devocional, eu estou bem mais tranquilo. Estou menos acelerado, né? Não estou nem gaguejando mais. Porque você fica tão ansioso que a sua mente elabora e você não consegue falar. Entendeu? Então assim, eu não quero abrir mão mais do meu devocional com o Senhor, minha prática diária. A princípio está sendo rotina, assim, está sendo como uma direção. Eu tenho que ir, eu vou. Mas eu tenho certeza que daqui a um tempo o devocional vai ser prazeroso. Eu não vou mais falar assim, amanhã eu tenho que ir, não. Eu vou espontaneamente. Eu vou com desejo. Eu quero estar com o Senhor na minha intimidade. Ainda está sendo uma disciplina, mas eu tenho certeza que vai se tornar um hábito, né? Eu quero desejar isso para os irmãos também. Amém? A gente pode orar? Já, mestre, vem cá, ora por nós aqui, para a gente encerrar. Os irmãos podem ficar de pé. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra simples, prática, mas muito objetiva na nossa vida. Que o Senhor confirme em cada coração, Pai, cada irmão que está aqui, a aplicação dessa palavra, que possamos assim desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É interessante que nessa palavra do filho pródigo, quando o filho mais velho chega para confrontar o pai acerca daquilo que o pai tinha feito para o filho mais novo, no arrependimento dele, o pai vira para o filho mais velho e fala assim: tudo que eu tenho é teu.
E muitas vezes nós não sabemos daquilo tudo que Deus nos dá, tudo que Deus já nos deu, e às vezes não desfrutamos daquilo que Deus tem para nós, para que a gente possa desfrutar nisso, né? E uma coisa tremenda é isso que o Valdez colocou, né? Essa intimidade com o Senhor, essa questão da fidelidade sua com o Senhor, né? Que o Senhor nos capacite, em nome de Jesus, a sermos fiéis nessa devocional, a depender dEle, a buscá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, com toda a nossa alma. Em nome de Jesus, Pai, abençoe cada irmão que está aqui com essa palavra, traga a memória de cada um, Pai, aqui, essa palavra, porque ela nos dá esperança, Pai. Sabemos que o Senhor está sempre de braços abertos a nos receber, assim como essa parábola fala, né, que recebe o filho arrependido, também mostra para o filho mais velho que ele já deu tudo para nós. Então, Senhor, né, crava isso no nosso coração, no nosso entendimento, na nossa mente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.